Olá, seja bem-vindo à aula 4 do curso avançado. Hoje eu vou falar sobre entonação, expressão corporal e facial, mas antes eu vou te dar algumas dicas sobre a voz e também a postura do contador de histórias. Então, qual que deve ser a postura do contador de histórias quando você for contar? Você pode falar sentado, em pé, em movimento, pode andar um pouco. Então, como você se sentir mais à vontade, mais confortável, contanto que isso não atrapalhe o andamento da história. Uma coisa importante é que todo movimento que você fizer seja pra história, enquanto você estiver contando. Então você tem que esquecer de você quando você estiver contando a história. Toma cuidado para não ficar passando a mão no cabelo, ou mexendo muito na roupa, mexendo em alguma parte do corpo. Porque é comum, principalmente quando a gente tá nervoso, a gente ficar, né? Tem gente que fica jogando muito o cabelo, ou fica ajeitando a roupa. Então toma cuidado com esses detalhes, porque às vezes essas coisas elas podem chamar a atenção das pessoas e tirar a atenção da sua história. Eu já vi contador de história contando, mexendo assim na aliança, no dedo, mexendo, e aquilo tirava a atenção das pessoas da história que ele estava contando. Então presta atenção nesses detalhes. Por isso que eu sempre sugiro de você, algumas vezes que você puder, se filmar quando você for contar a história, pedir para alguém filmar você com a sua câmera, para que você possa assistir depois e aí ver se você tem alguma coisa que você está fazendo que pode estar atrapalhando a sua apresentação, tá bom? Que mais? Então toma cuidado para não distrair o seu ouvinte, né, para mais nada além da sua história. Mantenha o seu pescoço e a sua cabeça retos. Então isso é importante para poder projetar a sua voz para frente. É igual as pessoas que vão cantar, os cantores. Eles precisam estar com o pescoço e a voz de uma forma ereta, né, de uma forma que a voz possa ser projetada bem para frente, para que todos possam escutar. E aí, muito importante, como eu já falei no curso básico, você manter contato visual. Então, o contato visual, ele vai fazer com que você tenha feedback dos seus ouvintes. Você vai saber a reação de cada um durante a sua história e também as pessoas elas vão ver o brilho nos seus olhos enquanto você estiver contando história. Mantenha sempre contato visual quando você for contar histórias, ok? Sobre a voz, eu falei um pouco já no curso básico. É muito importante você preparar a sua voz antes de contar a história. Fazer alguns exercícios simples que vão ajudar a sua voz a não falhar. Então, um que eu dei uma dica para fazer, que eu sempre faço antes da contação, que ele é bem simples e faz só durante alguns minutinhos e ajuda muito na preparação da voz, é esse. Um outro também que você pode fazer é o que eu chamo de cavalo, que é assim. Então, esses são dois exercícios bem simples que vão ajudar a sua voz a estar bem preparada para contar a história, porque a sua voz é o seu instrumento de trabalho. Também lembra de levar sempre água com você quando você for contar a história. Deixa uma garrafinha de água perto de você, do seu lado, para que você possa tomar água de vez em quando, ou entre uma história e outra, ou se acontecer da sua garganta de repente secar. Isso é importante também. Eu sempre tenho uma garrafinha de água comigo. Agora, a respeito da velocidade da sua fala. É importante também você notar se você está falando depressa demais ou devagar demais. Se você falar depressa demais, pode ser que você acabe atropelando as palavras durante a contação. E se você falar devagar demais, as pessoas às vezes podem se cansar, não é verdade? Então presta atenção também à velocidade da sua fala. Não falar tão depressa e nem tão devagar. Como eu falei já, isso é questão de treino, é prática, tá? Pausa, isso é muito importante. Pausa durante a contação. Às vezes tem pessoas que têm medo de fazer pausas durante a contação de história, mas às vezes uma pausa durante a contação, ela vai dar um tom de mistério quando você precisar. Por exemplo, eu tenho uma história que eu conto, que chega em um determinado momento da história e eu dou um susto no meu público. Então eu tô contando e eu falo assim, agora a gente vai ficar todo mundo bem quietinho pra não acordar o monstro. Shhh, todo mundo em silêncio. Shhh. Aí eu paro um pouquinho, fico em silêncio e de repente eu falo, de repente... E aí todo mundo se assusta, é super divertido, as crianças dão um pulo assim,
e os adultos gostam também, é bem legal. Então a pausa é importante para dar aquele momento de mistério ou de expectativa durante a sua história. Treine, pratique isso, o uso da pausa durante a sua história, ok? Agora, vamos falar sobre, então, entonação e expressões faciais. A entonação da fala é, assim, a música dos textos e das histórias. E ela pode ser acompanhada do que eu chamo de uma pequena dança, as expressões faciais e corporais. Esse recurso da linguagem nos ajuda a mostrar como nos sentimos sobre o que falamos ou quando nós estamos dizendo algo. Então, quando a gente conta uma história, esse é um recurso que fala mais sobre os seus personagens ou sobre as suas sensações e experiências da história. Então, dependendo da entonação, das expressões faciais, corporais que a gente usa, uma frase ela pode ter diferentes significados. Então, durante o curso básico eu dei um exemplo, né, de uma moça falando uma frase, o que é isso? Se ela está recebendo o presente de um namorado, ela for falar essa frase, como ela vai dizer? O que é isso? Ou se ela estiver vendo um bicho, por exemplo, ela está assustada, né? Então ela vai falar, que isso? Então, a maneira como você fala é que expressa a reação, o sentimento do seu personagem. Eu preparei vários exercícios para que você possa praticar a entonação e aliar a sua entonação às expressões faciais e corporais. Eu vou te passar alguns exercícios aqui agora e vou passar ali para você todos por escrito, por e-mail, e eles também vão estar na apostila. Vamos começar? O primeiro exercício é super simples. Imagina a frase, que bonito. Você vai falar essa frase em duas situações diferentes. Então, a primeira situação é uma mãe diante do desenho feito pelo filho. Como que uma mãe, diante de um desenho feito pelo seu filho, vai falar a frase, que bonito? Eu vou te mostrar como eu falo. Que bonito! Agora, uma outra situação, ainda uma mãe, só que agora a mãe está diante da bagunça feita pelo filho. Como que ela vai falar então essa frase? Que bonito! Esse é o primeiro exercício, simples, não é? Então agora eu quero que você pratique, tá bom? Agora vamos para o próximo exercício, que é do mesmo tipo do primeiro. Então a frase é, ela voltou. A primeira situação é o filho vendo a mãe chegar depois de uma longa viagem e ele está alegre. Então, como que ele vai falar essa frase? Ela voltou! Agora, a segunda situação é o filho vendo a mãe chegar antes do esperado, prestes a pegá-lo fazendo algo em casa que a mãe não deveria saber. Então, como ele está se sentindo? Ele está espantado, né? Está muito surpreso. Como que você acha que ele vai falar? Ela voltou! É uma frase que você também pode treinar. Agora é a sua vez. Nesse outro exercício, você vai falar uma frase, mas você vai ser diferentes personagens. A frase é, venha aqui agora. Primeiro você vai falar essa frase como se você fosse um rei. Como que o rei falaria a frase, vem aqui agora? Então, o rei, ele é assim, meio prepotente, né? Eu faria desse jeito, vem aqui agora! Mas, se você fosse uma fada, como que você falaria essa frase? Eu faria, vem aqui agora! E se você fosse uma formiguinha? Então, a formiguinha, né, ela é pequenininha, e se ela é pequenininha, quer dizer que ela sempre vai olhar pra cima. Então, eu falaria, vem aqui agora. Agora, uma bruxa. Como que uma bruxa pode falar essa frase? Você pode até fazer o efeito sonoro da bruxa, a risada da bruxa. Eu faria, vem aqui agora! E se fosse o Papai Noel? Essa é engraçada, né? Ho, 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 ho! Vem aqui agora! Então, esse exercício ele é legal, porque você treina a falar uma frase, mas sendo diferentes personagens. Você vai receber por e-mail também um outro exercício desse mesmo tipo, com uma frase, mas você fazendo diferentes personagens para ela, tá bom?
Falando um pouco sobre esse exercício com os personagens, você percebeu que quando eu fiz cada frase, de acordo com cada personagem, eu fui mudando. Então eu levei em conta o jeito do personagem, a voz do personagem, até a postura do personagem. Eu fiz um rei, como eu falei, um rei prepotente, ele vai falar mandando. Uma fada, ela tem a vozinha dela de fada, então faz a voz da fada, que é uma voz fininha. Uma princesa também tem uma voz fina, pode fazer a voz da princesa. Se eu fosse fazer um gigante, por exemplo, como eu faria? O gigante, ele é grande, ele é alto, então ele vai estar sempre olhando para baixo, né? Porque todo mundo é menor que ele. Então ele falaria, vem aqui agora! Imagina um gigante também com uma voz grossa. Uma formiguinha, com uma voz fininha, porque ele é pequenininha. Por isso é importante você, quando for estudar as suas histórias, levar em conta cada personagem da história e mudar a fala, a voz, de acordo com os personagens. Treina bastante, pratica na frente do espelho, se solta quando você for contar a sua história para fazer as vozes dos personagens, principalmente para crianças pequenas, elas gostam bastante. Uma dica que eu dou, se você for contar para crianças pequenas e usar animais e esses personagens bem característicos durante as suas histórias, como uma bruxa, um monstro, é você exagerar bastante na sua entonação, na expressão corporal e facial. Então, para criança, uma coisa que você pode fazer também com os animais é perguntar: como que esse animal faz mesmo? Por exemplo, o leão. Como que o leão faz? E as crianças gostam de fazer o som do leão. Ou o gato. Eu conto muita história de gato pro meu filho. Aí eu pergunto: como que o gato faz? E ele: miau, miau. Os pequenininhos, até uns 3 aninhos, até uns 4, eles gostam de imitar os sons dos animais. Eles gostam também de imitar os personagens, como por exemplo a bruxa. Então às vezes você vai contar a história da bruxa, aí você pode até pedir para as crianças fazerem: como que é a risada da bruxa? Vamos fazer a risada da bruxa. E as crianças fazem. Cada uma fazendo do seu jeito. Fica super divertido. Então, super importante, estudando a sua história, pense em cada personagem da sua história para que você possa aliar a voz ao jeito dele, a maneira de ser e também pensar na situação que ele está vivendo, na emoção que ele está sentindo. E esse exercício que eu vou te passar agora, ele tem a ver com as emoções, sentimentos dos personagens. Então, a frase é: vá embora, senão... Você vai falar essa frase primeiro como se estivesse bravo. Como que você falaria essa frase bravo? Vai embora, senão... Aí geralmente parece que é uma ameaça, né? Senão eu vou te pegar, senão você vai ver o que vai acontecer. Agora vamos pensar nessa frase, você estando assustado, numa situação assim de espanto, de medo. Vai embora, senão... Por exemplo, vai embora, senão ele vai chegar. Então, essa é uma outra maneira de falar essa frase. Agora, essa frase, vai embora, senão cansado. Vai embora, senão... Como se você estivesse falando, vai embora, senão eu não vou aguentar. Então, eu vou te passar também um outro exercício para você praticar uma frase mudando o seu estado, a sua maneira como você está se sentindo, o seu sentimento. É super legal também para você praticar, para você pensar nos sentimentos, no estado de espírito do seu personagem, tá bom? Nesse exercício de agora, a gente vai praticar falar a frase de acordo com a pessoa para quem você está falando a frase. Isso também é uma prática legal. Então, uma frase de cumprimento. Vamos pegar a frase bom dia. Se você for falar ela para o seu chefe, por exemplo, e você não tem muita intimidade com o seu chefe, como você fala essa frase? Bom dia. Agora, se você for falar para o seu melhor amigo, para sua melhor amiga, vamos supor que você chega, encontra e vai cumprimentar. Bom dia! Tá super feliz. Agora, se você for falar para o seu inimigo, para a sua inimiga, uma pessoa que você não gosta, não se dá bem, e você é obrigado a cumprimentar essa pessoa. Bom dia. Vai ficar mais sério, né? E se você for falar para um bebezinho?
um bebezinho assim bem cuticute. Você acordou, tá lá o nenenzinho do seu lado, como você fala? Bom dia! Olha que legal! Então o jeito de você falar a frase muda também de acordo com a pessoa para quem você tá falando essa frase. Uma simples palavra também pode ser expressada de diversas maneiras e dar sentidos diferentes de acordo com a situação, de acordo com o que você quer dizer com ela. Por exemplo, a palavra não. Se eu quero falar essa palavra não, proibindo uma criança de fazer algo, como que eu vou falar ela? Não. Se eu quero falar a palavra não, no sentido de uma exclamação, eu tô surpresa com alguma coisa que alguém me contou, como que eu falo essa palavra? Não! Agora, se eu for falar a palavra não, num sentido assim de pergunta, então a pessoa me contou uma coisa, por exemplo, nossa, a festa não vai dar mais certo. Não? Eu tô querendo dizer não, por quê? E se eu for alertar alguém para um perigo, como que eu vou falar essa palavra? Não! Interessante, né? De acordo com a situação que eu quero dizer, a palavra não vai mudar totalmente o jeito que eu vou falar ela. E nesse último exercício, a gente vai praticar falar uma frase enfatizando diferentes palavras de valor. E assim a gente vai mudar o significado da frase. Essa primeira frase é: Maria, minha empregada, ainda não chegou. Se eu falar assim, Maria, a minha empregada, ainda não chegou, eu quero dizer que a minha empregada se chama Maria e ela ainda não chegou. Mas e se eu falar, Maria, a minha empregada ainda não chegou? Então quer dizer que eu estou falando com alguém que se chama Maria para contar que a minha empregada ainda não chegou. Mudou totalmente o sentido da frase, não é verdade? Agora uma outra frase. A frase é: eu não disse que nós devíamos matar o João. Se eu enfatizar a palavra eu, como que eu vou falar? Eu não disse que nós devíamos matar o João. Eu quero dizer que não fui eu que falei. Quero dizer que foi outra pessoa. Se eu enfatizar a palavra nós, eu não disse que nós deveríamos matar o João. Eu quero dizer que não era a gente que tinha que matar, eram outras pessoas. Se eu enfatizar a palavra matar, eu não disse que nós deveríamos matar o João. Podia fazer alguma outra coisa com ele, mas não matar, né? Já foi. E se eu enfatizar a palavra João, eu não disse que nós deveríamos matar o João. Ou seja, nossa, coitado do João, morreu no lugar de uma outra pessoa. Muda totalmente o significado da frase se eu enfatizar palavras diferentes da frase. Todos esses exercícios que eu te passei, eu sugiro que você pratique na frente do espelho. Pratique também contando para pessoas ao seu redor, fazendo para pessoas próximas de você, da sua casa, da sua família, seus amigos mais próximos. Você não precisa ser ator ou atriz, mas você precisa sim praticar a sua entonação, as suas expressões faciais e a sua expressão corporal, para que você possa dar sentido à sua história, para que você possa dar sentido ao que os seus personagens da história querem dizer. Por isso é muito importante treinar sempre. E para finalizar, eu quero falar sobre vícios de linguagem. Isso é algo também que você deve prestar atenção quando você for contar a história. Vícios de linguagem são aquelas palavras que a gente costuma usar bastante quando a gente está conversando de forma mais natural. Até eu, gravando os vídeos, tenho também os meus vícios de linguagem. Mas quando a gente está contando a história, a gente não pode deixar os vícios de linguagem se repetirem sempre. Existem alguns vícios de linguagem que são o né, então, ai... E aconteceu uma coisa comigo que foi interessante. Logo que eu comecei a contar histórias profissionalmente, eu fui fazer uma contação numa livraria e uma pessoa filmou essa contação, uma amiga minha, e depois eu fui assistir e eu fiquei desolada, porque durante a contação toda eu falava, pois é. Cada vez que eu ia começar uma frase eu dizia, pois é. E ficou super feio, eu não percebi na hora, porque quando a gente tá falando realmente a gente não percebe. É por isso que eu sugiro que você peça para alguém filmar algumas contações suas, porque vícios de linguagem, também esses detalhes de a gente ficar se mexendo demais ou mexendo no cabelo durante a contação, isso a gente só percebe se a gente se assistir
fazendo a contação. No momento mesmo da contação, a gente não percebe que a gente está fazendo essas coisas. Então, peça para alguém filmar você, para que você possa ver como é a sua performance, como é a sua apresentação e que isso te ajude a melhorar cada vez mais as suas apresentações. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre entonação, expressão corporal e facial. Busque sempre aliar o que você está dizendo à sua expressão corporal e facial. E se você tiver qualquer dúvida, pode me escrever. Pratique os exercícios que você vai receber, tá bom? E na próxima aula eu vou falar mais sobre interação. Na aula 5 você vai aprender como fazer os seus ouvintes a realmente interagirem com a sua história e participarem durante as contações. Até a próxima aula, a gente se vê lá!